Tem gente que pensa que a fé nasce do nada, como se fosse um raio que cai de repente no coração. Mas eu preciso te confessar algo. A fé, ela pode morrer se você não cultivar. Essa semana eu tive todos os motivos possíveis para deixar de gravar mais um vídeo. Minha filha ficou doente, aqui em Brasília começou a chover. E aí, como não tinha lugar para eu poder gravar, porque eu gosto de gravar nos parques, né? Em lugares abertos. Daí eu resolvi vir aqui na casa da minha mãe. E agora tá de noite, são meia-noite e 40. Tá todo mundo dormindo, então é por isso que eu vou falar um pouquinho mais baixo. Hoje, quando eu abri a minha Bíblia, Deus tocou no meu coração para ler Eclesiastes 11, versículo 4 especificamente. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. E Deus tocou muito no meu coração em relação à procrastinação, porque eu poderia comprar mais desculpas, mas como eu quero vencer e eu estou vencendo a procrastinação, eu preciso de determinação, decisão e constância. Então eu abri em Mateus 7, versículo 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Quando eu li essa passagem, me veio muito ao coração em relação a saber o que eu tenho que fazer e não fazer. Se eu tenho um chamado que vai produzir bons frutos, eu não posso escolher dar frutos ruins. Como eu sei que eu fui chamada para isso, eu não posso desobedecer a Deus em relação a não produzir os frutos que eu devo produzir. Se eu sou uma árvore boa que é para dar frutos bons, eu preciso fazer o que for possível para ter esse resultado. E Deus me tocou também para ler a parábola do semeador. Você pode até já ter lido ou escutado. Em Marcos 4, versículo 3, Jesus diz: ouçam, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as árvores vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, e cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. A verdade é que a fé é como se fosse uma semente. Ou você cuida dela até florescer, ou ela morre escondida na terra. Mas o que ele disse continua revelando o motivo de tantas pessoas desanimarem, sem perceber. Agora presta atenção, essa história não é sobre agricultura. É sobre mim, você, a nossa voz e a nossa vida. E eu arrisco dizer que essa parábola é um espelho. A pergunta não é se você tem um solo. A pergunta é qual solo você é hoje. Porque não adianta espalhar palavras bonitas se o coração de quem vai receber a mensagem está endurecido como pedra, fechado como um terreno cheio de espinhos, ou arrasado como um caminho pisoteado. A fé, ela não cresce onde não tem raiz. E a coragem não floresce onde ela se sente sufocada. E sabe o que isso significa? Que eu não quero falar de Jesus só por falar. Eu não quero ser só mais uma que vai fazer barulho e vai passar, e não vai transformar. A palavra, ela precisa encontrar solo bom em mim primeiro. Eu mesma preciso ouvir, compreender e entender e viver essa palavra antes de abrir a boca para falar qualquer coisa. Porque senão eu vou só falar a mensagem e não vou edificar a vida. E a minha voz acaba virando um eco. Agora eu vou te mostrar algo que quase ninguém percebeu nessa parábola. É aqui que eu arrepiei quando eu entendi. A primeira lição é que não existe solo neutro. Todo coração já é uma terra em preparo. Ou está aberta para receber, ou está distraída, ou está endurecida por conta da dor. E isso muda tudo, porque ninguém fica de fora. A questão é, qual solo você tem sido? Quando você compartilha algo, a sua voz pode ser do semeador, mas o terreno vai depender da disposição de quem ouve. E isso te tira o peso de controlar os resultados. Você pode até semear, mas é Deus que vai fazer crescer. A segunda lição é que o solo ele não nasce pronto. O agricultor precisará remover pedras, arrancar espinhos. Talvez seja por isso que você se sinta frustrada, achando que não nasceu para dar frutos, mas não é verdade. A terra boa, ela precisa ser preparada. E isso fala do nosso processo. Não é porque você ouviu a palavra uma vez que automaticamente ela vai frutificar na sua vida. É preciso limpar o terreno, insistir, regar, cuidar. A constância é a chave da multiplicação. A fé, ela não é só sentir, é cultivar. E a terceira lição é que o fruto não é para a própria árvore. Ele é feito para poder alimentar os outros. E é aí que me veio o questionamento.
De que adianta frutificar se ninguém vai saborear do meu fruto? Se a palavra gerou transformação em mim, mas ela não alcança ninguém através da minha vida, eu me tornei um solo fértil, mas que acabou enterrando a semente. Mas o meu chamado é diferente. A sua voz cura e a sua coragem é a resposta. Porque quando você fala com verdade, mesmo tremendo, mesmo baixinho, mesmo sem ter todas as palavras, você está regando sementes invisíveis que podem mudar gerações. Então, quando eu decidi falar de Jesus na internet, não foi para encher o YouTube com mais conteúdo cristão. Foi porque eu carrego a responsabilidade de não ser um solo vazio, mas uma semente que gera vida. E eu sei que cada vídeo, cada frase e cada testemunho que eu compartilhar pode ser aquela gotinha de água que vai pingar e fazer com que a raiz não seque, que ela resista ao sol, que arranca um espinho de um coração de alguém, ou que desperta uma semente que estava escondida há anos e ainda não tinha dado frutos. E é por isso que eu te lembro, a fé ela não vem só pelo ouvir. A fé ela é gerada quando você ouve, entende, compreende, aceita e coloca em prática a palavra de Deus. Não adianta só ouvir, você tem que viver. Não basta semear, você tem que cultivar. Porque a voz, ela pode até curar, mas é a sua coragem que vai abrir espaço para o seu milagre florescer. Então essa foi a mensagem de hoje, espero que você tenha gostado. Se você não é inscrito, se inscreva, curte, compartilha. Se você lembrou de alguém, envia para essa pessoa. Porque a minha palavra às vezes pode ser uma sementinha que vai ser plantada e vai encontrar um solo bom e vai frutificar e multiplicar. E é isso, que Deus te abençoe.